Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura realmente notável, que consegue conectar a fé de séculos com o nosso mundo digital de hoje. Carlo Acutis, o primeiríssimo santo da geração millennial. E para começar a entender o Carlo Acutis, essa frase dele já diz tudo, né? A Eucaristia para ele não era só um ritual, era a conexão mais direta e real com o divino. Era, nas palavras dele, a sua autoestrada para o céu. Mas, afinal, quem foi Carlo Acutis? Bom, ele nasceu em 1991. Sim, ele é o primeiro santo da geração millennial. Isso quer dizer que ele cresceu na mesma época da internet, dos videogames que muitos de nós. E é isso que torna a jornada dele para a santidade algo tão relevante para os nossos dias. E uma das coisas mais fascinantes é que essa fé tão profunda do Carlo não nasceu num ambiente, digamos, tradicionalmente religioso. Os pais dele não eram praticantes. Sabe como começou? Foi a babá polonesa dele, Beata, que plantou as primeiras sementinhas da fé. E a devoção do pequeno Carlo era tão contagiante que acabou inspirando a própria mãe, Antônia, a redescobrir o catolicismo. E não foi uma coisa passageira, sabe? Desde muito cedo, ficou claro que a espiritualidade era o centro da vida do Carlo. Ela moldava tudo o que ele fazia, o jeito que ele via o mundo, de uma forma impressionante para alguém tão jovem. Essa frase aqui diz muito sobre ele. Uma vez, quando outras crianças implicavam com ele na creche, a babá tentou ensinar ele a ser mais firme. E a resposta dele foi essa. É uma demonstração de serenidade, de uma consciência que ia muito além da idade que ele tinha. A piedade dele era tão nítida, tão evidente, que com apenas 7 anos de idade, ele recebeu uma permissão especial para fazer a primeira comunhão, bem antes do que é o comum. Isso só mostra o quanto a devoção dele era reconhecida por todo mundo ao redor. E a fé dele se transformava em ação, né? Ele não era só um menino que rezava, ele defendia os mais fracos, era um amigo leal para os colegas que tinham um pai se divorciando e tinha uma compaixão enorme, seja usando o próprio dinheiro para ajudar um morador de rua ou doando os presentes de aniversário. Agora, avançando um pouco para a adolescência, é aqui que os dois mundos do Carlo, a fé e a tecnologia, se encontram de um jeito único. Ele olhou para a internet e não viu uma distração, ele viu uma ferramenta poderosa para evangelizar. Ele era o que muita gente chamaria de nerd da informática, e com orgulho. Autodidata, aprendeu a programar, a criar sites, a editar vídeos. Mas para ele, essas habilidades tinham um propósito muito maior: levar a fé para uma nova geração, falando a língua que essa geração entende. E o grande projeto dele foi o apostolado eucarístico digital. Pensa só, por 2 anos e meio ele se dedicou a pesquisar e catalogar todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja no mundo inteiro. E ele lançou o site pouquíssimos dias antes de morrer, deixando um legado digital que continua vivo, alcançando pessoas até hoje. Mas o impacto do Carlo não era só online, não. A devoção dele era tão genuína que Rajesh, o empregado da família, que era hindu, ficou profundamente tocado. Ao ver a fé do Carlo no dia a dia, Rajesh pediu para ser batizado. Ele se tornou o que a mãe do Carlos chama de o primeiro fruto do apostolado pessoal do jovem. Aos 15 anos, a vida do Carlos foi interrompida de uma forma muito abrupta, muito inesperada. E é nesse momento que a força da fé dele se mostra de um jeito ainda mais claro. Em outubro de 2006, o que parecia ser só uma inflamação de garganta, na verdade era uma forma muito agressiva de leucemia. O diagnóstico foi rápido, devastador e ele foi hospitalizado imediatamente. Mesmo sentindo uma dor intensa, o foco dele não estava em si mesmo. Ele ofereceu todo o sofrimento pelo Papa e pela Igreja. E num gesto de altruísmo incrível, ele se preocupava mais com o descanso dos pais do que com o próprio conforto, pedindo para as enfermeiras não os acordarem. Quando a equipe médica perguntava se ele sentia muita dor, a resposta era essa. Uma frase que mostra uma serenidade, uma empatia fora do comum. A perspectiva dele ia muito além do próprio sofrimento. E essas foram algumas das últimas palavras dele para a mãe. Uma mensagem de conforto, de esperança, baseada na fé inabalável de que a morte não era o fim, mas sim uma passagem para algo muito maior. Carlo faleceu no dia 12 de outubro de 2006, mas a história dele estava longe de acabar. Pelo contrário, a vida inspiradora e a fé que ele demonstrou deram início ao caminho oficial dele para a santidade na Igreja Católica. O processo de canonização começou logo depois da morte dele. E a cada passo, servo de Deus, venerável, beato e, finalmente, santo em 2024, a Igreja foi reconhecendo formalmente a vida de virtudes e a intercessão de Carlo.
Para canonização, é preciso ter a confirmação de milagres. O primeiro foi a cura inexplicável de um menino brasileiro, o Mateus, que tinha um problema congênito muito sério no pâncreas. O segundo, que selou de vez a santidade dele, foi a recuperação de Valéria, uma jovem da Costa Rica que sobreviveu a uma hemorragia cerebral gravíssima depois que a mãe dela rezou no túmulo do Carlo. E o último desejo dele conectou a sua vida à tradição da igreja. Ele pediu para ser enterrado em Assis. Ele tinha uma admiração profunda por São Francisco e hoje o túmulo dele lá se tornou um lugar de peregrinação para fiéis do mundo inteiro. A vida de São Carlos Acutis deixa essa pergunta no ar pra gente. Ele mostrou que tecnologia e espiritualidade não precisam ser mundos separados. A história dele nos desafia a pensar: como é que as ferramentas do século XXI podem servir a propósitos que, na verdade, são atemporais?